Olá, eu sou a professora Nara, de História, e hoje nós vamos resolver as questões do Enem de 2015. Bom, vamos lá, primeira questão. A casa de Deus, que acredita unam, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são uma condição das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Bom, esse é um texto típico da Idade Média, escrito por um religioso, portanto, tem toda aquela carga religiosa da própria Idade Média. Mas antes da gente ir para as questões propostas, vamos falar um pouquinho sobre o período. A Idade Média ela consiste entre o século V e o século XV. Durante a Idade Média havia uma forte existência da Igreja Católica sobre o domínio das relações econômicas, das relações pessoais. Então as classes econômicas elas não eram autônomas, ou seja, tudo era ligado diretamente à Igreja. A sociedade medieval era extremamente estatal e não havia mobilidade social. Vamos ver um pouquinho o que pede a questão. A ideologia apresentada por Aldebaran de Lyon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opõe estão iniciados, respectivamente, em... Vamos ver as alternativas aqui. A letra A. Justificar a dominação estamental e as revoltas camponesas. A resposta correta é a letra A. Por que a letra A? Durante a Idade Média, todas as relações econômicas se faziam no campo, ou seja, na sociedade extremamente agrária, e todas as relações econômicas destinadas à agricultura, ao campo, né? Portanto, tentava-se evitar, através dessa sociedade estamental, ou seja, uns rezam, outros lutam e outros trabalham. Quem seriam essas pessoas? A igreja reza, ou seja, os nobres lutam e os servos trabalham. Portanto, tentariam, através dessa sociedade estamental, evitar as chamadas revoltas camponesas. Portanto, o autor do texto trabalha basicamente essa questão, falta de mobilidade social, ou seja, uma sociedade estagnada. Por que não é a questão, a letra B? Subverter a hierarquia social. Bom, a hierarquia social já existe, então não precisa ela ser subvertida. O texto deixa claro que durante a Idade Média a sociedade ela era estamental. A letra C, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. Revoluções burguesas é bem posterior, não tem nada a ver com o contexto, o texto não apresenta nada em relação a isso. A letra D, controlar a exploração econômica, unificação monetária. Durante a Idade Média, nas relações feudais, não havia moeda, então não tem unificação monetária. A letra E, questionar a ordem divina, reforma católica. As reformas protestantes acontecem também bem mais tarde, o texto não está falando isso. Então, o que é importante nessa questão? Ficarem atentas ao texto, tá? Saber que o texto foi escrito com esse olhar medieval, que o texto fala das relações sociais dentro da Idade Média, portanto, a alternativa correta é a letra A. Justificar a dominação estamental, ou seja, a igreja justifica. Nasceu nessa classe social, conforme-se Deus quis assim. Bom, agora nós vamos para a segunda questão.